Informativa. Governo aprova IVA zero num cabaz de 44 produtos alimentares essenciais. Bombeiros da região terão aumento salarial de 8% e novos equipamentos de proteção individual. Projeto Rotas Açores, itinerários culturais e paisagísticos, vence Prémio Nacional do Turismo na categoria Turismo Autêntico. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O Governo da República aprovou ontem em Conselho de Ministros a proposta de lei de redução do IVA sobre os bens alimentares. A proposta, que será agora submetida à apreciação do Parlamento, prevê a aplicação transitória de uma isenção de imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, aos produtos alimentares do cabaz alimentar essencial saudável, como medida de resposta ao aumento extraordinário dos preços dos bens alimentares. A aplicação de uma taxa de 0% de IVA num cabaz de 44 produtos alimentares essenciais e o reforço dos apoios à produção vão custar cerca de 600 milhões de euros, anunciou ontem o Primeiro-Ministro António Costa. O pior que podíamos todos ter a fazer é pôr-nos todos a ralhar, cada um com a sua parte da sua razão, em vez de todos trabalharmos em conjunto para encontrar a melhor solução possível para os consumidores, que são simultaneamente os cidadãos de Portugal, os consumidores dos produtos agroalimentares, os clientes do retalho alimentar. É para eles que, em conjunto, todos temos de dar o nosso contributo. No conjunto destas medidas, entre apoio à produção e perda de receita fiscal fruto do IVA zero, este programa tem um custo total de cerca de 600 milhões de euros. É um esforço, obviamente, muito grande para um programa que tem um horizonte de 6 meses e ao longo do qual nós temos que ir acompanhando a evolução. Mas, obviamente, o preço não é só o IVA. Resulta também do preço da produção. O cabaz de produtos com IVA zero inclui, por exemplo, atum em conserva e bacalhau, além de vários tipos de frutas, legumes, laticínios, carne e ovos, para combater a subida dos preços alimentares. Ao todo são 44 os produtos que constam da lista anunciada ontem. Esta alteração ao valor do IVA é uma medida temporária que estará em vigor entre os meses de abril e outubro e entrará em vigor 15 dias após a publicação em Diário da República. A criminalidade violenta e grave aumentou nos Açores em 2022 perto de 4% relativamente a 2021, enquanto a criminalidade geral baixou 2,6%, sendo a única região do país onde tal situação se verificou. Segundo nota do Governo, o relatório anual de segurança interna, ontem divulgado pelo Ministério da Administração Interna nos Açores, registaram-se 232 crimes violentos e graves no ano passado, mais 12 do que em 2021, mas com uma diminuição nos crimes de ofensa à integridade física, extorsão e roubo na via pública. A nível nacional, verificou-se uma subida de 14,4% dos crimes violentos e graves. Sobre a criminalidade geral, enquanto a nível nacional houve um aumento na ordem dos 14,1%, na região registou-se uma quebra de 2,6% em 2022, passando de 9.998 crimes registados em 2021 para 9.738 crimes o ano passado. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, esteve na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, presidida pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, tendo aproveitado o momento para reconhecer e enaltecer o trabalho desenvolvido pelas forças e serviços de segurança pública.
Os bombeiros da região terão um aumento salarial de 8%. A portaria foi publicada ontem em Jornal Oficial e anunciada pela Secretária Regional da Saúde e Desporto, que presidiu a entrega de equipamentos de proteção individual no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo. Mais do que palavras valem os atos, não é? Dizer também que uma das pretensões que tem sido reivindicada já há algum tempo, após negociações entre o Governo Regional, as associações, a própria Federação, dizer que hoje foi publicada em Jornal Oficial a portaria que visa alteração à portaria das condições de trabalho para os trabalhadores integrados nas carreiras de oficial de bombeiro e para os bombeiros ao serviço das associações humanitárias. A governante entregou na cerimónia novos equipamentos de proteção individual para combate a incêndios urbanos e industriais destinados aos corpos de bombeiros da região. Posteriormente, o material será distribuído através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aos restantes corpos de bombeiros do arquipélago. No total, serão entregues 240 equipamentos de proteção individual, constituídos por calça e casaco no valor global de 245 mil euros, de acordo com as necessidades de cada corpo de bombeiros. Esta cerimónia simbólica que hoje aqui nos traz representa também um investimento significativo do Governo Regional e o reconhecimento que os melhores serviços, a vossa função, também depende muito de uma melhoria de condições, quer do ponto de vista de equipamentos, quer de outros instrumentos que são essenciais à boa prestação dos nossos bombeiros. Mais uma vez estamos aqui disponíveis para dar esse contributo. Mónica Seidi é responsável pela pasta da Proteção Civil na região. Os dois sindicatos de professores dos Açores deram ontem parecer positivo à proposta do Governo Regional para alteração do Estatuto da Carreira Docente no arquipélago, embora ambos defenderam que o diploma podia ter ido mais longe. Por um lado, António Fidalgo, presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, sugeriu que se deviam atualizar também os índices salariais dos professores, por forma a tornar a carreira mais aliciante e mais valorizada socialmente, e ainda abordou o tema sobre a recuperação do tempo de serviço e a progressão das carreiras dos professores. Achamos que se devem atualizar os índices salariais dos professores. A nível regional podemos criar uma remuneração complementar específica. Por outro lado, este estatuto deve criar uma carreira docente aliciante, valorizada socialmente e capaz de atrair, de motivar os jovens para ingressarem na carreira de professores e educadores na região. Dois professores com o mesmo tempo e com a mesma situação, por uma diferença de dias, um possa progredir e receber o tempo ainda em 2024, ao princípio de 2025, e o outro tem que esperar praticamente um ano para que consiga ir buscar o restante tempo. Por outro lado, António Lucas, presidente do Sindicato dos Professores da região Açores, lamenta que o Executivo açoriano não tenha levado em consideração, na proposta que agora está em discussão no Parlamento, as reivindicações dos sindicatos a propósito da criação de incentivos à fixação de professores, sobretudo nas ilhas mais pequenas. Hoje temos problemas sérios, sobretudo em 4 ilhas: Corvo, Flores, Graciosa e Santa Maria. Os quadros destas escolas estão praticamente completos e os professores do quadro não se fixaram. Vêm maioritariamente para São Miguel e para Terceira. António Lucas advertiu também que a proposta agora em discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento açoriano tem de ser discutida e aprovada em plenário o mais tardar no mês de maio, para dar tempo das escolas se prepararem para as novas regras que vão entrar em vigor no início do próximo ano letivo. Ora, sobre esta matéria, também a Secretária Regional da Educação, Sofia Ribeiro, espera que o diploma seja aprovado no Parlamento, de forma que estas alterações possam entrar em vigor no início do próximo ano letivo, realçando ainda a equidade que a proposta do Governo de alteração ao Estatuto da Carreira Docente irá introduzir no sistema de ensino da região.
O que está aqui em causa é nós fazermos uma alteração ao Estatuto da Carreira Docente no sentido de garantirmos a equidade nos horários entre os docentes de todos os ciclos e níveis de ensino. Apresentámos uma alteração ao Estatuto que consagra esta proposta, entre outras num âmbito mais diverso, obviamente, mas que consagra esta proposta de equidade dos horários entre todos os docentes de todos os ciclos e níveis de ensino. Esta proposta já foi entregue ao Parlamento açoriano e esperamos muito em breve que este possa ser um diploma a ser apreciado pelo Parlamento, que possa ser também competentemente votado, no sentido de que já no próximo ano escolar já termos a implementação deste Estatuto da Carreira Docente. Os dois sindicatos elogiam a redução do horário dos professores do ensino básico e dos educadores de infância dos Açores, que vão passar a ter, de acordo com a proposta do Executivo, o mesmo tempo de serviço dos restantes docentes da região. A proposta de alteração da carreira docente nos Açores, apresentada pela Secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais, está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento açoriano, antes de subir a plenário para votação final, o que deverá acontecer no mês de maio. A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, recebeu em audiência na delegação da Federação Nacional das Associações Juvenis, tendo na ocasião afirmado a importância do incentivo e apoio ao associativismo juvenil. A titular da pasta da Juventude lembrou que está em apreciação no Parlamento açoriano o novo decreto legislativo que define o regime das políticas de juventude nos Açores, o qual cria condições mais favoráveis ao associativismo jovem. Maria João Carreiro assinalou o facto de a proposta ter resultado de uma auscultação do tecido associativo e da própria Federação Nacional das Associações Juvenis, designadamente no que concerne à composição dos órgãos diretivos das associações, mantendo a possibilidade do presidente das associações juvenis terem mais de 30 anos, assegurando assim as condições para uma transição geracional mais suave e planeada da direção das associações. O projeto Rotas Açores, Itinerários Culturais e Paisagísticos, liderado pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, venceu o Prémio Nacional do Turismo na categoria Turismo Autêntico. Esta edição contou com 743 candidaturas avaliadas por comitês técnicos e por um júri constituído por representantes de diferentes áreas da sociedade portuguesa. O Rotas Açores, segundo a titular da pasta, Berta Cabral, oferece ao turista que visita as 9 ilhas açorianas 48 itinerários e permite apresentar aos mercados uma nova oferta organizada e distinta, valorizando o ativo humano que estas ilhas têm. Berta Cabral relembrou também que distinções como o Prémio Nacional do Turismo, que destacam e reconhecem o trabalho feito, é outra forma de se trabalhar a notoriedade do destino Açores. A Autoridade Nacional da Aviação Civil aprovou as propostas de atualização tarifária para os aeroportos geridos pela ANA a partir do mês de abril, mas manteve provisoriamente a taxa de pessoas com mobilidade reduzida, os PMRs, e por passageiro e de segurança. Em comunicado, o regulador da aviação civil refere que após a análise da proposta tarifária prevista para 2023 e das reclamações apresentadas pelos utilizadores, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta tarifária da concessionária do Serviço Público Aeroportuário, com exceção das taxas de PMR e de segurança, relativamente às quais foram detectadas incongruências. A proposta tarifária da ANA para os aeroportos dos Açores, nomeadamente Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores, as taxas reguladas aprovadas apresentam um aumento médio de 4,33%. O processo de consulta tarifária, iniciado a 30 de setembro pela ANA, foi suspenso em outubro de 2022 por deliberação da ANAC, com fundamento do incumprimento de disposições previstas no contrato de concessão. Em dezembro, a ANA retomou o processo de consulta tarifária, tendo apresentado proposta tarifária reformulada, cumprindo assim o disposto na decisão da ANAC.
No desporto e em declarações ao jornal A Bola, a presidente da Fonte do Bastardo, Nélia Nunes, apresentou a sua versão dos factos que resultaram no cancelamento do jogo 3 das meias finais do play-off de voleibol entre o clube açoriano e o Sporting por alegada intoxicação alimentar de 8 elementos da equipa lisboeta que, de acordo com a dirigente, não aceitou alternativas apresentadas pelo seu clube. Ainda a aguardar por deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Voleibol, a dirigente refere que a Fonte do Bastardo ficou como os maus da fita e os lisboetas como as vítimas, o qual não acha correto. Nélia Nunes lamenta o sucedido, mas refere que os lisboetas foram inflexíveis e, de forma a defender os seus atletas, a mesma apontou que o Sporting chegou às 14 horas e a equipa toda fez aquecimento até o momento em que um dos elementos da equipa técnica entra em campo 8 minutos depois e o Sporting informa que tem 8 elementos com intoxicação alimentar e que não vai jogar. A responsável pela Fonte do Bastardo diz ter apresentado soluções, propondo que ficassem na Ilha Terceira a recuperar e o jogo fosse realizado nesta quarta-feira. Ora, o Sporting recusou, argumentando que não tinha um hotel, situação que a Fonte se comprometeu a ultrapassar, mas depois o problema do Sporting eram os voos. A dirigente refere ainda que mesmo com penalização era preferível alterar o jogo em questão e que o jogo 4, que está agendado para sábado dia 1, podia passar para domingo dia 2. A presidente da Fonte do Bastardo refere que nunca houve abertura, por isso a Fonte recusou os termos do Sporting. Nélia Nunes espera agora que o Conselho de Disciplina delibere com celeridade, pois a Fonte do Bastardo também tem viagens a tratar se necessário. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de terça-feira, 28 de março. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima terça-feira e de uma boa semana. Continue na nossa companhia. Hora informativa.